diretor da Jornalismo Júnior, diretor de audiovisual. Se apresenta aí também, cara. Deixa eu começar. E meu nome é Karina, também sou diretora de EV. E hoje a gente vai dar esse workshop de edição do Premiere e vamos trabalhar com duas frentes. Uma de áudio, que eu vou passar para vocês, e a outra vai ser de vídeo com a Karina. Eu vou desligar minha câmera também, porque minha internet está um pouco ruim. Então, vou desligar minha câmera e quando a Ká começar a apresentar a parte dela, eu ligo. Peraí. E vou compartilhar. Vocês conseguem ver? Sim, dá pra ver. Sim? Tá. É que tem esse negócio embaixo. Mas, então, calma. É É que eles... porque o Zoom fica em cima, mas eu acho que deve dar pra ver. Tá. Perfeito. Então, antes de começar a, a explicar como edita e tudo mais, eu vou ressaltar a importância de um roteiro para as nossas produções audiovisuais. Eu não sei qual que é o tipo de produção que vocês consumem, mas pode ter certeza que todo tipo de produção audiovisual, ela passa por um roteiro. Por mais que ela esteja de uma forma fluida e natural, ela passou por um roteiro estruturado, que o pessoal teve que fazer o processo de roteirização, aí o narrador teve que ler para deixar o mais fluido possível. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque tipo, antes de entrar no curso em ensino de jornalismo, eu pensava, tipo, nossa, como os apresentadores de rádio, principalmente, eles narram tão bem, de uma forma tão fluida. É porque é muito tempo de treino e tudo mais, só que mesmo assim eles estão lendo um roteiro. Por isso que para tudo, para toda produção audiovisual, você precisa estruturar um bom roteiro. Agora, eu só não estou conseguindo, eu vou ter que pausar, calma aí. Ainda tá aparecendo Docs. Tá, e agora? Ainda tá no Docs. Será que não vai ter que Tá, agora mudar mudou, né? aquele... Ah, agora sim. Tá, tá. É porque eu mudei de tela. E depois disso, tipo, depois do seu processo de estruturação do roteiro, você vai ter o ok para validação e começa a produção, você vai partir para o processo, quando tem tudo pronto, para o processo de edição. E aí, nesse processo de edição, e é que, tipo, aqui eu vou falar uma coisa que eu costumo fazer, e, tipo, pode ser muito diferente para as demais pessoas. A Karina, inclusive, que é minha co-diretora, ela trabalha de uma forma diferente, mas eu costumo sempre deixar tudo, por exemplo, aqui, por estarmos online, é, o que eu vou prestar hoje é um podcast, é uma edição de podcast da Jornalismo Júnior, o último podcast. E por estarmos online, os projetos eles estão todos nomeados como Re1, Lívia 1, porque elas estão gravando de forma separada. Para editar isso, eu costumo, tipo, elas condensam esse podcast, esses áudios numa pasta no Drive, e eu baixo tudo que for necessário para edição desse podcast, como isso aqui, que é um vídeo do YouTube, tem músicas. Eu baixo tudo antes de começar a editar e condenso numa parte só, que é para ficar o mais fácil possível na hora de edição, sabe? Porque, tipo, eu realmente me incomodo bastante quando eu tô editando e vamos supor que tem uma BG e eu não tenho essa BG ainda, aí eu vou ter que parar a edição para ir baixar e procurar, etc. Então, tipo, a minha recomendação seria para condensar tudo numa mesma pasta para ficar mais fácil de manusear e visualizar. Agora eu vou para a parte do Premiere que eu já deixei aberto aqui. Quando você abre o Premiere, ele te apresenta essa tela e você tem a opção de abrir um arquivo anterior que você utilizou nos últimos dias, ou caso esse arquivo não esteja aqui, você pode tentar abrir o projeto também. Mas como nós vamos começar um novo projeto hoje, você precisa clicar em novo projeto, esperar carregar, dar um título para esse projeto. Guerra. Era pra estar Oi, aparecendo a tela do Premiere? era. Eu acho que para as outras pessoas também não tá aparecendo. Tá na pasta ainda, Tá, calma nos aí. arquivos. Ah, e agora? Ainda tá nos arquivos. Eu Qualquer vou coisa parar e vou. você reinicia o compartilhamento. Eu vou.
compartilhar de novo. Para compartilhar a tela, né? Que é a primeira opção, eu acho. Vocês estão vendo agora? Agora dá para ver. Tá, então. Aí você, na pasta de novo projeto, você tem que, então, primeiro você tem que dar um nome para esse projeto, para ficar fácil também. Esse aqui eu vou colocar como JPress, porque é a editoria que fez parte desse podcast. Aí você, em localização, coloca na sua pasta. Lembra que eu citei que você... Ô, cara, vai me passando nos comentários que eu não consigo ler, tá? Se tiver algum tipo de Tá comentário. bom. Por É, enquanto não tem, não. tá. Lembra que eu falei de você condensar o máximo possível antes Ah, de... Guerra, pediram para você começar de novo essa parte. Tá. Que acho que vai demorar para E entrar no ver Premiere. novamente. Você faz na sua, cara? Eu faço, porque na minha eu vou ter que entrar Tá. também. A Karina, ela vai fazer na parte dela, porque esse processo ele demora para carregar o Premiere, etc. Então, aí essa parte aqui que eu tava falando é que eu comentei para vocês de condensarem o máximo possível dos seus arquivos numa pasta. Assim como o projeto. Vocês viram que eu coloquei o nome e agora eu deixei meus arquivos nessa pasta aqui, na área de trabalho, nessa pasta chamada áudio. Então eu seleciono essa pasta e dou início ao meu projeto. Agora tem que esperar carregar. Premiere, ele é um arquivo, ele é um projeto muito pesado, ele é um aplicativo muito pesado, então às vezes ele pode demorar bastante dependendo do computador. E abriu. Essa daqui é a tela inicial do Premiere. Eu não sei o que vocês estão pensando sobre, mas tipo, eu lembro que a primeira vez que eu vi uma tela do Premiere, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas eu desmistifiquei esse medo que eu tinha depois da minha primeira edição. Certo. Com a tela, com a interface do projeto aberta, você volta para o seu roteiro e começa. Vocês conseguiram ver a troca para o roteiro, né? Ou tá na tela do Premiere ainda? Tá no roteiro agora. Tá. Vocês voltam para o seu roteiro e começa a ver o que precisa ser feito para a estruturação desse seu projeto. Aqui não tem, porque tipo, a gente já tem como fixo para os nossos repórteres que todos os podcasts eles começam com a vinheta. Então, eu vou ensinar como vocês importam. Você vem em arquivo, importar, vai procurar a pasta onde você condensou tudo. No caso, a minha foi áudio. E você vai em vinheta. Vinheta JPress porque é a editoria que fez esse podcast, como eu citei. Aí o seu projeto vai estar aqui. Você vai vir, arrasta ele para a timeline. Isso. E ele aparece essa telinha. Aqui é onde o seu projeto, onde você vai mexer na edição, essa parte da timeline. E aqui, vocês vão ver com a K, que é onde o vídeo fica rodando, caso vocês estejam falando de vídeo. Me fala só se vocês estão escutando quando eu começar a dar play aqui, tá? Conseguem? Deu para ouvir um ruído, mas continua no play. Tá. Não. Não, tá. Calma, eu vou Tem que compartilhar novamente. apertar em É, compartilhar áudio, eu acho. pronto, agora eu acho que vai. Se tiver alto, vocês me falem, tá? Dá pra ouvir? Agora dá para ouvir. Tá alto? Um pouco, Tá, para mas mim. muito alto? É que meu PC tá muito alto. E agora? Tá bem alto. Tá bem, bem alto? É porque eu geralmente escuto as coisas mais baixas, mas eu acho que tá É ok. Acho que a pergunta gente pode pessoal, diminuir o volume. se tá, Vocês acham que tá, tá pergunta alto? pessoal. Gente, não sei o que as outras pessoas acham. Tá ok e um pouco. É, tem gente que acha que Beleza. tá ok. Então, Beleza, eu vou seguindo qualquer coisa. Se estiver incomodando alguém, me falem que aí, sei lá, eu tento compartilhar sem o áudio para não incomodar e atrapalhar na apresentação. Mas, enfim, é, estamos na parte da vinheta, colocamos a vinheta em si.
voltamos para o roteiro e ver o que tem que fazer. Aí no roteiro há essa indicação de fade in. Eu vou mostrar para vocês o que é esse fade in. Ah, e lembrando, vocês viram que eu importei o arquivo por aqui, certo? Essa normalmente é a forma correta de se fazer. Mas há um outro jeito, que é você indo na sua pasta, onde você condensou todos os seus arquivos, clicar no próprio arquivo e arrastar ele mesmo para a tela. Você arrasta Eu ia para essa mostrar tela esse aqui. jeito já. Bem, já A mostrei minha as forma duas. mais fácil de fazer. Eu mostro com mais detalhes depois. Beleza. Aí você arrasta para essa tela aqui, o projeto já fica condensado. E você arrasta ele para a timeline. Eu vou arrastar para essa linha de baixo, por quê? Voltando aqui para o meu roteiro, eu vejo que o pessoal que fez o roteiro, eles colocaram um trecho em específico que eles querem utilizar esse áudio. Então, começando aqui do zero, eu tenho noção de qual tempo está rolando na timeline, sabe? Eles querem nos 3 minutos e 53. Então, eu arrasto até aqui. 3:53. Amplia a sua visão do projeto. E vai vendo nos segundos. Eu tô dando alt com a seta do lado. Vai mexendo nos segundos para chegar no momento exato em que pediram a utilização do áudio. O que eu fiz aqui, ó? Nesse momento que eu cheguei no 3:53, eu apertei C porque eu já tenho o costume de utilizar o Premiere, mas ele estaria dessa forma, nessa parte aqui. Você vem nessa ferramenta de fatiar em cima do arquivo para cortá-lo. Aí o arquivo que sobrou, você clica nele e aperta o Delete. Aumenta a sua timeline novamente, volta para o roteiro para ver onde os roteiristas queriam que o trecho acabasse e vai até esse trecho. Aí você tem selecionado o trecho em específico. Novamente, eu fiz aquele negócio de corte, mas como eu tenho o costume de ir pelas teclas, eu apertei o C em vez de vir em fatiar para economizar tempo. Só que sempre venho nessa ferramenta de fatiar. Aí deleta o que sobrou. E nessa linha que ficou, você sobe para essa linha, o projeto, que é a linha principal do seu arquivo. Nesse espaço em vazio, você clica com o botão direito e aperta em excluir a ondulação. Aí você tem esse projeto aqui, certo? Voltando para o roteiro, você percebe que eles determinaram esse trecho em específico como fade in, fade out. E o que é esse fade in, fade out? É, um momento do seu podcast, não sei se vocês costumam escutar muitos podcasts, mas sabe quando você está ouvindo um podcast, aí o narrador está falando, e em um determinado momento ele para de falar e sobe uma música. Isso é o fade in, quando sobe a subida da sua música. E ele serve para diversos motivos, para transicionar um bloco, transicionar um tema. Tô mandando mensagem, cara, você vai me falando, tá? Que aparece aqui em cima. Então, mas é sobre o Premiere. Eu acho que você pode falar depois, tipo, se existe uma versão online da Adobe. Mas você Tá, pode fala. falar sobre isso depois. Transição de blocos, transição de temas e também para respirar. Normalmente a gente utiliza para uma respirada do ouvinte, não é nem para a respirada do narrador. É para uma respirada do ouvinte para não ficar uma coisa muito densa. Mas só isso aqui, se vocês perceberem, eu vou colocar para rodar. Se vocês perceberem, essa transição ela tá muito bruta. Ela não tá com uma qualidade muito boa, porque ela parece que muda do nada. Para atenuar isso, deixar de uma forma mais tranquila, vocês vão ver que tem essa parte de efeitos no seu Premiere. Vocês vão clicar nesses efeitos e vão procurar o local de transição de áudio. Aí você aperta em transição de áudio, crossfade. Crossfade, ele serve para isso mesmo, é o fade in e o fade out. E vem em ganho constante. Aí você arrasta esse efeito de ganho constante. Ele não tá me deixando. Eu vou ter que colocar lá de baixo, acho. Calma aí. Você arrasta esse ganho constante e você coloca ele no início para ele dar essa sensação aqui, ó. Parece que ele começa baixo e vai subindo. E aqui, com o botão direito, no ganho constante, você pode definir a duração dessa transição. Ele está com 1 segundo.
Nós, normalmente, na jornalismo júnior, costumamos utilizar 2 segundos de transição, que é para ficar não muito brusco, mas também não muito grande, com uma transição muito grande e a música suba por pouco tempo. Aí ele vai dar esse efeito, ó. Percebe que ele realmente muda bastante o seu trecho. Com as setas para cima e para baixo, você também consegue movimentar o seu cursor na timeline. Se você for para cima, você vai para o último corte anterior, e se você apertar a tecla para baixo, você vai para o último corte total do projeto. Para o próximo corte, no caso. Eu coloquei o ganho exponencial nessa parte porque ele era um fade-in. Só que ele tem um fade-out também, como eles colocam aqui. O que é o fade-out? É a saída dessa subida de áudio. Então, para esse fade-out, eu preciso também colocar um outro efeito, que é o contrário do ganho constante, que é a atenuação exponencial. Então, eu faço o mesmo processo, eu arrasto a atenuação exponencial. Eu mostrei para vocês que com o botão direito vocês conseguem definir o tempo da duração de transição, mas há a possibilidade de clicar 2 vezes nela também. Aí você define seu tempo. Como eu deixei um tempo de 2 segundos para o ganho constante, eu vou deixar de 2 segundos aqui também. Certo. Nós temos o primeiro processo, o passo do nosso projeto, que ficou mais ou menos dessa forma. Aqui. Para baixar como se estivesse realmente acabando. Mas vamos supor que após o ganho constante você ainda achou que o seu áudio tá muito alto, porque olha, na lateral, essa lateral aqui, ele tá atingindo menos 6 decibéis, que é tipo uma coisa, tá atingindo 6 decibéis, que é uma coisa muito alta. Aí como você faz para alterar o volume? Aumenta seu grau de visão, clica com o botão direito no áudio em si e vai abrir essa parte com diversas opções. Aí você vem em ganho de áudio e aqui em ajustar ganho em, você coloca quanto você quer aumentar ou diminuir. No caso, para aumentar, você pode só jogar um número, mas para diminuir, você tem que colocar menos esse número. Então, fica menos 5, só por exemplo. Aí vocês vão ver aqui na lateral que ele vai mudar o volume, ó. A próxima parte. Terminamos o primeiro passo, que é o fade in e fade out, certo? Agora no roteiro, as roteiristas indicaram que é onde começa o podcast. Só que antes tem isso que é uma BG. E eu vou mostrar para vocês o que é essa BG. Deixa eu separar aqui. Pronto. Você sempre coloca a BG depois da sua transição, mas o que é uma BG? A BG ela é basicamente um background. Ela fica no seu podcast para dar fundo sonoro para os narradores, porque se fosse algo sem uma BG, se fosse uma fala sem uma BG, fica uma coisa muito seca, sabe? Bruta, que você só escuta o narrador e o fundo seco. Então a BG ela tem esse processo, esse caráter de dar uma sonorização ao episódio. E sempre abaixo de ABG. Tipo, nós temos um padrão na Jornalismo Júnior que é deixar a ABG em menos 25, que é para ela só ambientalizar o fundo do podcast mesmo. Ela fica com volume assim. Bem baixinha mesmo. Aí agora, a partir disso, você começa a colocar as falas da narração. No caso, eu já vou selecionar a maioria das falas aqui, só para ficar mais fácil não ter que ir um por um. Pronto. Arrasta para cá. Tá. Eu vou começar com a R1, porque é o que as meninas indicaram no roteiro. Você tem que colocar ele bem no início da BG mesmo. Guerra perguntaram por que a medida em decibéis é negativa. Eu acho que Essa é por medida. causa. É porque, tipo, é o valor que a gente considerou adequado para o ouvido, No né? Tipo, caso, pensando no áudio, e acontece de ser no negativo. caso, essa Ou medida você aqui, perguntou, tipo, na hora é? de abaixar. Se for essa medida aqui, eu posso explicar. Eu não sei.
Tá escrito por que a medida em decibéis é Tá. negativa. Né? Se a pergunta foi específica para esse caso da BG, ela é negativa porque eu queria, como eu disse, a BG ela serve para ambientalizar o fundo sonoro do seu podcast. Então ela tem que ficar bem baixinha. Aí você coloca negativo para diminuir o volume dela. Tá, ok? Posso continuar? Acho que sim. Tá. Enfim. Aí, certo, coloquei o primeiro áudio, que é o da Renata, R1. E Isso você que vê que no começo tem um. Ela, como ela tá gravando online, você vê que dá para ver ela clicando no botão de iniciar do celular dela. Isso Isso você corta. Então você vem aqui na ferramenta fatiar e vai cortando. É um processo bem terapêutico essa edição, é um processo como se fosse uma cirurgia. Aí você deleta essa parte e arrasta para o início, para não ter um espaço vazio. Isso que você acabou de ouvir é um trecho da canção de E não protesto sei se chamada vocês estão Manifesto, conseguindo de ouvir Victor bem. Jara, Vou cantor pausar. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem, mas tipo, a BG ela tá no fundo só ambientalizando mesmo, ó, enquanto a Renata fala. e compositor que foi assassinado pela polícia Enfim. Aí você mandaram uma pergunta, cá? Sim, ele perguntou se nesse caso você se orienta pelas ondas para fazer esse corte. Ah, não, então, o da BG, esse corte da BG que eu fiz, é porque nós temos como um padrão na Jornalismo Júnior em deixar a BG como menos 25 decibéis, porque a gente sabe que vai ficar tipo como se fosse só uma ambientalização. Mas, normalmente, vamos supor, nessa daqui, ó. Me baseio nessa parte lateral. Se eu vejo que tá verde, é porque ela tá numa altura razoável. Agora, eu vou dar uma aumentada um pouquinho, gente, então espero que isso não interfira para vocês aí. Eu vou deixar como mais 7. Aqui ela já tá amarela, viu? Quer dizer que já tá um pouco estourando. E se deixar muito alto, essa parte aqui na lateral fica vermelha. Então você sempre se orienta com base nisso. Se você vê que tá ficando muito alto, você abaixa o volume nesse ganho constante. Tá? Foi respondida essa pergunta? Eu acho que na verdade era outra coisa. Eu entendi agora o que é. Ele falou, tipo, quis dizer no corte do clique da moça que você comentou. Eu vou falar um pouco disso na minha parte, que, Ah, tipo, você vê o desenho da onda, né? E quando você vê que tá baixinho, é porque provavelmente não tem a fala. Então você já corta lá. Tipo, eu faço muito isso na hora de cortar os vídeos, a parte que ninguém tá falando. Você se orienta pelo desenho mesmo da onda, pra saber quando a pessoa tá falando e quando não tá falando. Era entendi, isso, entendi. né? Qualquer coisa eu falo na próxima aqui. Mas então, aí nós terminamos o primeiro áudio. Eu não vou vir inteiro, para não ficar Isso que também uma você coisa muito acabou maçante. E agora começa um processo de ir juntando os cacos. Vocês vê no roteiro que, tipo, quem começa falando é a Renata, aí depois vem a Lívia. Eu não vou utilizar o áudio da Lívia, porque eu acabei de descobrir que ele tá num formato não aceitável pro Premiere, que é o OGG. Então, sempre tem que ver quais são os formatos que os áudios vieram, senão você tem que convertê-los. Mas eu vou usar o da Mara, como se fosse o próximo, que eu já importei. Olha só. E todos os arquivos que você importa, eles ficam nessa parte aqui, todos os áudios. Aí você procura Mara 1 e cola ele aqui. Aproxima. Aí vamos supor, acho que a pergunta foi com base nesse espaço solto aqui, né, bem pequeno. Vamos ver qual que é o barulho que tem no da Mara. Você vê que ela dá uma respirada, ela faz um... A gente percebe isso e normalmente quando ela tá falando, a parte mais importante da fala vai estar com uma onda sonora maior. Por isso a gente costuma cortar sempre antes dessa onda sonora. Corta, deleta, exclui a ondulação. Aí vai ficar mais ou menos assim. Eu sou Mara Porque aí Matos não também, repórter. o áudio fica o mais limpo possível, não tem essa interferência de clicando no botão, não tem também ela respirando, etc. Nesse processo de edição aqui, a gente tem que ouvir tudo, ver como é que tá, ampliar a nossa onda sonora para ver como que tá esse podcast e se a gente vê que tem algum defeito, alguma fala errada, tipo duplicada uma fala ou tem uma respiração, a gente amplia o máximo possível para poder cortar esse trecho em específico. Conhecer um pouco. Vou aumentar aqui. Aí foi a parte da Mara. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. A transição entre a fala da Mara e da Renata e da Mara. Eu sou a Renata, diretora da JPress. Eu sou Não Mara sei se Matos vocês também. perceberam, mas aqui na lateral
O da Renata tá mais alto. Renata, diretora da JPress. E Eu aí, o sou que nós Mara fazemos Matos. nesse momento? Esse é um processo que normalmente a gente só faz no final, mas eu vou explicar agora, porque eu não vou editar o projeto inteiro, mas nós equalizamos os áudios. O que é equalizar o áudio? É você ver qual está mais alto e se ele está numa altura aceitável, se não está estourando, e aí você pega o mais alto e os que estão com volume inferiores, vocês aumentam. Então, tipo, o da Mara tá com volume menor, você vem no ganho de áudio da Mara, e aumenta para 2, mais ou menos, para ver se fica numa altura parecida com a da Renata. E você vai fazendo isso para o podcast inteiro, para todo mundo que for falar. Da JPress. Eu sou Mais ou Mara menos Matos isso. também. Agora deixa eu ver qual que é a próxima coisa que tem no roteiro. Enfim, depois da fala da Mara, elas colocaram esse trecho aqui, que é o insert. Eu vou colocar ele no projeto para explicar para vocês o que é. Mais uma vez eu vou deixar ele aqui embaixo para não ter interferência nessa linha. E você vê que elas falaram tipo num momento em específico para a entrada desse insert, que é o 20 minutos e 31 segundos até 20 minutos e 48 segundos. Então você vê antes o Premiere, vê quando dá 20 minutos, acha o 20 minutos e 31 segundos. Acho que foi demais. Enfim, eu vou cortar nessa parte específica aqui. Do 31 até o 48. Aí você vai no término, vou até 50, como é só uma exemplificação, e corta, e deixa só esse trecho em específico. O resto você apaga. Eu tô apagando com delete. Aí você arrasta esse trecho em específico lá para o restante do seu material. No caso, vou colocar aqui, ó. Aí vou colocar vocês para ouvirem um pouco o que é esse insert. Vocês podem ver, é um documentário que está falando sobre o assunto que elas estão tratando nesse episódio. E insert, ele nada mais do que uma inserção de um arquivo que não seja criado por você. Por exemplo, quando acontece num podcast, vamos supor, um podcast jornalístico, que eles estão falando de um novo decreto assinado pelo governador João Dória. Aí eles falam, um novo decreto assinado pelo governador João Dória, e logo após isso, eles colocam um insert do João Dória falando desse decreto numa live ou numa transmissão ao vivo que ele esteja fazendo numa própria entrevista. Então, é sempre bom porque ele enriquece ainda mais o seu projeto. Isso que é o insert. Agora deixa eu ver qual que é o próximo passo que eu ia tratar com vocês. Se tiver pergunta, vai me passando, tá, cá? Por enquanto, tá tranquilo. Tá, eu vou só voltar, não vou tratar mais nada por enquanto. Seguinte, chegamos nessa parte do projeto. E é sempre importante todos os passos que você der no seu projeto, você salvar. Porque pode acontecer, já aconteceu comigo, acredito que a Karen também, de fazer o podcast não, um projeto até a metade, e aí, depois que você passa da metade, o seu Premiere trava, e você precisa fechar, e você não salvou ele, perdeu todos os arquivos, vai ter que fazer tudo de novo. Então, sempre, sempre, sempre salve. Quando ele tem essa estrelinha aqui, quer dizer que ele não está salvo. Então, você vem em arquivo e em salvar. Ou você só aperta o Ctrl S, que é o que eu costumo fazer. Eu dou Ctrl S último... a cada ação que eu faço no Premiere. É a minha dica que eu tenho para vocês. Sempre. Porque pra dói se muito garantir. perder um arquivo. O último passo que eu ia fazer, como eu não vou conseguir colocar o áudio da Lívia, eu ia colocar esse áudio da Lívia 4. Mas eu vou diretamente para outra parte. Aqui é outro insert que elas colocaram. E vou para o Mara 6. Que já está aqui. Aqui.
Vou colocar o Mara 6, mais ou menos. Vou deixar na ordem que tá. Mas lembrem-se que, tipo, como eu tô cortando, tá ficando numa ordem separada. Só que, tipo, se eu tivesse realizando essa edição numa ordem certa, o Mara 6 ia estar mais ou menos por aqui ou mais pra frente, etc. E Ctrl Z para voltar. Aí eu vou só aumentar. Eu lembrei que, como no outro, comparado com a da Renata, eu aumentei 2, então eu já aumento 2 nessa vez. Porque como ela gravou pelo mesmo local, que no caso é o celular, o áudio vai estar meio que equalizado, pelo menos o áudio dela. Aí eu corto nesse início, porque não tem onda sonora, isso aqui tá vazio, então não tenho por que ficar, sabe? Dá delete e arrasta. Os Chicago Aí Boys tem essa atuaram fala da Mara, fortemente. e eu só peguei essa fala da Mara para explicar mais um conceito para vocês. Vocês vão ver que ao decorrer dessa fala, ela cita um entrevistado que é o Pedro Feliu Ribeiro. Então, aí eu venho na pasta, acho o áudio do Pedro e arrasto para cá também. Que não vai, não vai dar para utilizar, mas a gente vai usar o recurso mental de achar que isso aqui que eu vou pegar aleatoriamente é o áudio do Pedro para explicar uma coisa. Normalmente, não sei se elas colocaram assim no roteiro. No roteiro tá só áudio Pedro, mas normalmente, quando a gente está utilizando, fazendo um roteiro, a gente sempre coloca o nome dos entrevistados como no roteiro coloca como sonora. Sonora Pedro, sonora Karina, se for Karina que está dando uma entrevista, porque é para facilitar o máximo possível pro editor, porque tipo assim, no nosso caso, nossa edição não utiliza BG nos áudios da Sonora. E se você coloca áudio Pedro, áudio tal pessoa, áudio X com nome normal, sem identificar quem é entrevistado e quem é narrador do programa, a gente vai acabar colocando BG em tudo. Então, se nesse caso fosse o Pedro, a primeira coisa que a gente ia fazer é cortar a BG nessa parte onde começa o áudio dele e arrastar ela para o final. Aí, para essa transição ela não se dá de uma forma bruta, eu novamente coloco a atenuação exponencial, só que aqui, diferente daquela atenuação de fade out, eu deixo ela o mínimo possível. Tem essa opção também, ó, de arrastar dessa forma. Você pode clicar em duração, apertar 2 vezes ou arrastar o tamanho dela para escolher um tamanho adequado. Eu deixo ela o mínimo possível, 0,23 décimos. Relações Internacionais E da aqui, no USP. caso, O governo começaria a fala do Pedro. Aí a gente Guerra. cortaria essa parte. Ah, não, já explicaram aqui que BG é a música de fundo. Tá. BG é abreviação para background, que é uma música que ela fica só para ambientalizar o nosso fundo. Isso é, tipo, coisa de termos, depois a gente acostuma com isso, mas no começo é um pouco complicado mesmo. Aí, novamente, salva. E, bom, agora vamos novamente idealizar que esse projeto está completo, acabou, tipo, aqui é o final, foram os créditos, e agora começa a parte de salvar esse projeto. Você tem duas opções. Se você está acostumado a mexer no Premiere, você pode ir em Ctrl M, mas se for a sua primeira vez e você quer fazer de uma forma, além de salvar, você vem em exportar, você vem em arquivo, exportar, mídia, que é o Ctrl M que eu falei. Aí, a primeira coisa que você vai fazer é trocar o nome da sua saída. Quando você aperta para trocar o nome, ele já vai abrir uma pasta para onde você quer colocar esse podcast. Eu já vi que ele está na pasta que eu estava utilizando, que é a pasta normal, e o que eu e a Karina costumamos fazer é, tipo, edição JPress, né? Como eu disse, é nosso núcleo de podcast que realizou esse. A gente coloca JPress V01 para identificar que é a versão 01. Esse vai ser o nome do projeto. Aí você coloca para salvar. Depois que você coloca para salvar, você vem em formato, porque o Premiere sempre ele vai deixar o formato da sua última edição. Então vamos supor, se eu edito, como eu editei um áudio da última vez, ele está em MP3, mas se eu editasse um vídeo, ele ia estar em outro formato. Então eu ia ter que vir em formato MP3. E aqui na pré-definição serve para você definir a qualidade. O que nós fazemos normalmente? Os primeiros arquivos, que é só para confirmação, para ver se está certo, ou então fazer os ajustes, nós colocamos nesse formato de 128
kbps. Só que o último, o formato aprovado real, a gente coloca com a maior qualidade possível, que é para ele ter um áudio mais limpo e com mais qualidade. Aqui, o primeiro formato, ele deixa um áudio mais enxuto e perde um pouco da qualidade. Bom, aí é basicamente isso. Você vem exportar e ele vai começar a carregar a sua página de exportação. Depois que ele tiver completo, é só você olhar na página, quando ele dá 100%, calma aí, olhar na sua pasta e vai estar aqui, ó, JP. Eu vou voltar para a tela agora, eu vou parar de compartilhar, que agora é a hora da cá. Tinham feito uma pergunta que ficou um Aí, pode pouco aqui fazer. para trás, é que tinha travado para mim. Desculpa. Por que tinha que pôr como sonora e não como áudio? Acho que na parte da entrevista, né? Ah, tá. Sonora, nós utilizamos sonora. É porque, tipo assim, normalmente quem faz o roteiro não é a pessoa que edita. Então, a gente tem que facilitar o máximo possível uma nomenclatura que para a pessoa que edite e a pessoa que escreva o roteiro saibam do que estamos tratando. Então, a gente coloca como sonora para identificar que ali vai ser uma entrevista que vai entrar. Então, a gente não coloca como áudio, vamos supor que eu seja entrevistado, como áudio Gabriel. Porque se colocasse só áudio Gabriel, o editor ia olhar e um narrador também ia colocar e deixar rolando. No nosso caso, a gente não utiliza BG em sonora. Então, tipo, é bom identificar a sonora para a gente já tirar a BG em específico e dar menos trabalho possível nessa parte de edição. Mas isso é uma coisa mais em termo técnico, assim, de jornalismo. Então, não sei se cabe muito se aprofundar nos termos técnicos. Tá respondido? Alguém mais tem alguma dúvida? Acho que agora sou eu, né? Que começa a minha apresentação. Dá para me ouvir bem? Dá sim, cara. Dá para te Ah, ouvir. tá, porque Mas minha internet estava caindo. Se cair, por favor, se, tipo, parar de ouvir, me avisem. tá bom. Vou apresentar a tela agora. E acho que vocês estão vendo, né? Opa, entrei no e-mail aqui de graduação. Eu vou abrir o Premiere, agora eu vou mostrar a parte de edição de vídeo. E eu não vou entrar muito em detalhe da... Vocês estão vendo, né, o Premiere? Sim. Tá, eu não vou entrar muito em detalhe da parte dos áudios, porque o Guerra já explicou bem. Então, eu vou focar mais nas imagens. E, novamente, vou criar um novo projeto. E nós vamos fazer um outro tipo de vídeo, né, que a gente tem na Jota, que é o boletim, que são resumos das notícias da semana. Esse é um pouquinho antigo, é de umas 3 semanas atrás, Tá, deixa eu mas... só fazer um adendo. Oi. Essa parte que a Ká apresentou, essa tela, era a tela que eu não conseguia apresentar. Aquela tela de novo projeto, tudo Eu mais. fui um pouco rápido, espero que tenha dado para ver. Mas tinha uns projetos anteriores e eu criei um novo. E agora, na parte dos arquivos, eu só vou jogando direto, é diferente do Guerra, é que ele é mais organizado, tem um outro jeito de fazer. Mas nós vamos novamente para o roteiro, né? Só que eu vou pular para a terceira notícia para ficar mais fácil para a gente condensar aqui. Então, eu vou jogar o vídeo da terceira notícia, o vídeo da quarta, a finalização, e daí eu vou para outra apresentadora. Então, eu vou jogar aqui primeiro os vídeos, então eu já estou nos downloads mesmo, eu não coloquei em outra pasta, porque eu baixei tudo de uma vez, para mim fica mais fácil assim. Então, primeiro é sobre a fronteira, o vídeo, eu já joguei aqui direto, eu acho mais fácil de fazer assim. E daí a segunda, né, que na verdade é a quarta, é sobre a pesquisa do meio ambiente. Então, eu venho aqui e jogo de novo pesquisa da ONG. E daí eu vou arrastando a tela aqui para caber em todos.
E agora vai a transição, que é um vídeo que vai ser para apresentar a próxima parte das notícias internacionais. E eu vou para a primeira notícia internacional. E também vai ter uma BG aqui, só que eu vou mostrar isso depois. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz Alguém levantou a mão, falou para mim. Eu não sei se tem alguma pergunta. Aqui no chat não, cara. Então tá. Vou continuar. Então, alguém tinha perguntado antes das ondas, e eu falei que eu ia explicar isso. Eu uso muito isso na hora de editar os vídeos, porque eu sei que nessa parte aqui, não sei se vocês estão ouvindo os ruídos. Eu posso tentar apresentar o áudio, mas no momento não precisa. Como essa parte aqui tá com as ondas mais baixo, eu já vou cortar e entrar justamente na parte em que ela fala. Para cortar, eu dou o Ctrl K, que é muito mais fácil, eu acho, né? Só que você tem que selecionar a sua faixa. E daí eu vou clicar no botão direito do mouse e excluir a ondulação. Eu vou fazer isso no final do vídeo também. Ela para de falar aqui, mais ou menos. E vou para a segunda parte. Fazer a mesma coisa. E isso você vai fazendo em todos. Eu acho mais fácil fazer tudo de uma vez, para depois ficar com o final da edição. No caso, vai até aqui. E essa aqui tá mais difícil de ver as ondas, então eu vou ter que ir mais pela imagem. Vai ser aqui, mais ou menos. E agora no final. Lembrando de dar o Ctrl S para garantir. Agora eu vou jogar a BG já. Eu já tinha baixado ela. E o Guerra tinha ensinado um jeito de ajustar o volume aqui em ganho de áudio, mas tem outra forma que eu faço, ela não é tão precisa, né? Então depende do tipo de edição que você faz. Mas aqui você consegue regular o tamanho da faixa e eu vou arrastar ela para ficar menos 24, menos 25, ficou aproximado, então eu vou deixar aqui. E eu vou tentar compartilhar o áudio com vocês. É que eu não lembro agora onde que eu compartilho o áudio. Achei. No mesmo dia que eu... Vocês conseguem ouvir? Sim, cara. Tá. Então, agora que eu já cortei as partes do vídeo que elas não estão falando nada e regulei a BG, eu vou ter que comparar os áudios entre as duas para ver se está certo e, se precisar, eu vou fazer que nem o Guerra mostrou, de equilibrar. Então, eu vou ouvir essa última parte da Gabi. Internacionais. Na quarta. Então, como no áudio da Nath está mais baixo, eu vou aumentar. E aqui, quando é para aumentar pouca coisa, eu prefiro fazer dessa forma que o Guerra ensinou, de ganho de áudio. Eu vou tentar com 3. Na quarta. Ainda acho que precisa de mais um pouco, então vou aumentar mais 2. Na quarta. Ok, agora eu acho que tá bom. E eu vou ensinar outra coisa do vídeo também. Antes de adicionar as imagens, os textos que vão aparecer, que é o zoom, que a gente gosta de fazer isso quando tem transições de um vídeo para o outro, quando tem um corte tipo esse. Então aqui eu vou clicar 2 vezes na tela e dar um zoom nela, para ficar essa diferença aqui entre essa parte e essa. Daí essa outra fica normal.
E também, como essa imagem da Natália tá um pouco menor, eu prefiro dar um zoom para ficar uniforme. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu acho que ficou parecido. E também eu vou aproveitar para mostrar para vocês um efeito que a gente usa de transição para a parte das nacionais para as internacionais, que é essa aqui. Você tem que deixar os dois vídeos um do lado do outro e colocar esse efeito de transição em cima. E você vai ter que arrastar para que fique mais ou menos metade em cada uma. Então, vai ficar esse efeito aqui. Nacionais. Na quarta, Agora, vendo isso, a gente pode começar a colocar os textos, as imagens. E só uma coisa também que eu acho legal. Nem sei porque estava na parte... Meu Deus, calma. Aqui, aprendizagem, que é a parte mais normal que a gente usa. Não, não é. Calma aí, gente. Meu primeiro Google. Efeitos. Sim, é esse aqui que a gente mais usa. Eu vou usar aquele efeito de transição de áudio para que a BG não comece muito brusca. Então, eu vou colocar ganho constante aqui, regular a duração, vou colocar de 2 segundos. E eu vou colocar isso no final também. Como eu não vou usar o resto do áudio aqui, eu vou cortar. E agora a atenuação. Tendo essa parte... Oi, Guerra. Só para lembrar que, tipo, a Karina tá cortando aí, tá sendo muito rápido, mas é porque a gente tem muito costume e ela já corta direto no Ctrl K. Eu esqueço que é um tutorial, mas toda vez que eu aperto em clicar, eu vou no Ctrl K, mas também dá para fazer da forma que o Guerra ensinou, que é indo nessa ferramenta aqui e clicando. E quando você for clicar no Ctrl K, é importante que você selecione a faixa. Porque se eu quero cortar aqui em cima, mas a de baixo está selecionada, ele vai cortar de baixo. Então, é bom lembrar disso. E agora eu vou olhar no roteiro para ver o que a gente vai colocar de texto. A primeira coisa é que a gente vai colocar o nome da apresentadora. Então, eu vou entrar em arquivos, novo, e aqui vai ter a opção de título existente. Você pode dar o nome para o título, às vezes fica mais fácil de se organizar, mas eu geralmente não dou o nome, eu só vou assim. E primeiro eu vou fazer uma caixa de texto aqui, que vai ser o fundo. E eu vou colocar uma cor para essa caixa de texto. No caso, nós já temos um padrão. E eu vou... Ai, meu Deus. É essa aqui. Não, tá do lado. Ai, esse negócio do zoom fica bugando aqui. Mas eu uso esse site geralmente para pegar cores, né, e paleta de cores. Eu já criei uma com as cores padrões do boletim. Então, eu vou copiar essa, que a gente usa para o nome. E eu vou colocar em preenchimento aqui. Então, eu copiei o código da cor e eu vou dar Ctrl V e vai ficar assim. E eu também posso escolher a opacidade. No caso está 100%, eu vou colocar um 60. Na verdade, o nosso padrão é 68, né? Que é o que a gente considera bom para esse modelo. E eu vou criar um texto que vai ser onde vai estar o nome dela, que no caso é Gabriela Ramos. A gente tem o padrão de colocar em caps lock também. Aqui você vai ter opções de fontes para você usar. A gente usa uma padrão, que é Seagull, Wii, Semi-Bold, mas tem várias opções, você pode escolher. E você pode regular o tamanho também. No caso, eu achei que esse ficou muito grande. Então, eu vou colocar 80.
E como vai ficar em cima dessa caixa preta, eu vou deixar tudo branco. Que no caso o padrão, o código é tudo F. Eu vou arrastar isso aqui. E vai ficar assim. Como a caixa de texto ficou menor, eu vou aumentar o tamanho dessa caixa. Eu vou clicar aqui e arrastar. E daí eu posso arrastar para o lado, que eu prefiro deixar tudo para o lado, e um pouco mais para baixo. No caso, eu estou arrastando com as setinhas do teclado. Eu já dei Ctrl S para garantir. E agora eu vou sair daqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu acabei com o compartilhamento de tela. Tá. Eu vou tentar tirar aqui. É que quando eu vou clicar no X, eu acabo com compartilhamento. Aí, foi. Enfim, tá aqui o título. E agora eu tenho que arrastar ele para pôr aqui. Eu achei que poderia ficar mais para cima e um pouco mais para a esquerda. Então, eu clico 2 vezes no título e eu faço isso. Eu vou colocar mais para cima. Oi. Pediram para você mostrar de novo como selecionou a caixa de cor. Tá, eu vou mostrar. Eu vou fazer mais uma vez também. A caixa, no caso, seria... Ai, calma. Seria essa azul no fundo, né? Isso, acredito que sim. Tá. Só um pouco. Eu vou criar uma nova para mostrar. Só vou ajustar essa aqui. Você vai ter umas ferramentas aqui. No caso, algumas vão ser redondas, daí você tem essa de círculo. Eu usei essa aqui, de quadrado, e eu fiz assim, eu ajusto o tamanho, eu posso escolher a cor aqui. Então, qualquer uma, eu posso regular tudo isso. E eu posso escolher a opacidade também, então eu posso deixar, tipo, 20 para ela ficar bem clarinha. Eu posso deixar 100, que daí vai ser, tipo, ela totalmente opaca. E é basicamente isso. Daí eu tinha usado isso aqui, que é um padrão nosso. E eu vi que não tá alinhado aqui. Então eu vou deixá-lo um pouquinho mais para a esquerda para ficar mais reto. E ficou assim. Em cima disso, a gente colocava também uma caixa que é para o cargo dela, que no caso ela é repórter da empresa. Então, eu venho aqui na cor. Ai, calma. Tá muito grande essa caixa. Aí eu vou de novo para a paleta e vou pegar esse cinza, que é o que a gente usa para colocar o cargo. Então, eu coloco aqui a cor, que eu tinha dado Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui, agora eu vou escrever o cargo dela, que é de repórter. Eu vou diminuir o tamanho, vou deixar menor que Gabriela, vou deixar 65. E a cor, eu vou deixar branco. Agora eu vou arrastar. E a partir disso eu vou ajustar para ficar do tamanho. E eu vou ter que arrumar a caixa de texto também. Eu vou abaixar ela para ficar mais ou menos junto. E agora a parte escrita. Então, ficou assim. Agora que eu coloquei o nome dela, ai, que alto ficou. Agora que eu coloquei o cargo dela, eu vou colocar a manchete da notícia que ela vai apresentar. Mas eu só vou ver qual que é o melhor momento para ela falar isso. Então, eu vou ver aqui. Coronavírus, o governo brasileiro decidiu reabrir as fronteiras aéreas para estrangeiros. Eu vou colocar mais ou menos aqui, então. E eu já tinha selecionado... Ai, calma, não consigo entrar. Aí.
eu já tinha selecionado a notícia, que no caso é essa aqui, a manchete. Então, eu vou copiar e eu vou criar mais um título. Novo e título existente, tá aqui em algum lugar. Achei. Vou criar aqui e selecionar o texto e colar aqui. No caso, eu já vou colocar na cor. Só clicar, eu dou Ctrl C no código e colo aqui. Esse V junto. E agora eu coloco na fonte. E a gente usa o semi-bold. Tá, eu gostei do tamanho que tá essa notícia, essa manchete, então eu não vou mudar. Mas eu vou arrastar um pouco pro lado. E agora eu vou colocar o veículo dessa notícia, que no caso foi a Deutsche Welle. Então, por Deutsche. Aí, vou abrir o tamanho da caixa. Perguntaram o que são essas marcações na tela, esses retângulos escuros. Retângulos escuros. É essa marcação que o Premiere faz. Na real, o Premiere, tipo, esse negócio no fundo, sabe? Essas bordas. Que tá saindo um pouco da borda do Brasil. Sim, tá. Essas marcações são geralmente para quando você quer colocar esses textos, para você ter uma ideia do enquadramento. Então, tipo, me ajuda muito quando eu quero colocar o crédito de alguém, né? Colocar a GC, que é o nome. Então, eu uso essas marcas aqui para ter uma ideia do distanciamento. É mais por uma questão estética mesmo. No caso, aqui, na hora de colocar a fonte da notícia, a gente vai usar esse cinza. Então, eu venho aqui na cor e vou colar o código. E eu achei que tá muito grande. Eu vou diminuir, tentar 70. Eu gostei assim. Então, eu vou arrastar aqui. Por exemplo, para ficar alinhado, eu vou deixar essas duas junto com essa marca cinza aqui. Eram essas marcas que tinham perguntado? É isso mesmo. Então tá. Por exemplo, aqui na hora de colocar os textos, eu consegui alinhar. Eu acho que é para isso que serve, pelo menos para mim é para isso. Então agora eu fiz e eu vou jogar aqui. Uma coisa, quando vocês forem fazer o título, é importante estar na imagem, por exemplo, aqui não tem nada, então façam aqui. Não adianta fazer aqui, porque vai ficar, se eu tentar fazer outra coisa, tipo um novo título, ele vai ficar em cima disso aqui e daí vai me atrapalhar. Então, só lembrar disso, do trecho que você vai selecionar. E agora, outra coisa que a gente vai fazer é colocar uma imagem aqui, que no caso é uma imagem que ela vai usar para ilustrar a notícia. Então, eu já selecionei aqui. É uma imagem meio genérica e eu só vou arrastar e colocar aqui. E eu vou ensinar a colocar os créditos dessa imagem. E outra coisa, aqui vocês podem regular o tamanho. Então, vocês... Opa, não é clicando duas vezes. Vocês vão clicar no botão direito, velocidade e duração. Tá com 4 segundos e 29 frames, que dá quase 5 segundos, mas se eu quiser eu posso arrumar aqui para deixar mais tempo ou menos tempo. Eu achei esse tempo padrão, dá tempo de ler. E aqui a gente está na imagem, só que ela tá pequenininha. Então, para a gente aumentar ela, a gente vai deixar selecionada a faixa, clicar 2 vezes e puxar aqui para dar o zoom. No caso, eu vou deixar assim. E é importante a gente colocar os créditos. Então,
Eu vou Te deixar... perguntaram se o áudio está separado do vídeo. Aqui tá junto. Então, por exemplo, vou mostrar lá no final. Se eu mexer o vídeo, eu mexo o áudio junto. Mas tem uma forma de você separar os dois, que também é muito importante quando você tem um vídeo, mas você quer pegar só o áudio ou quer pegar só a imagem, que é, clicando no botão direito, você vai em desvincular. Daí você clicando aqui, você consegue mexer eles de forma separada. Mas quando você vai editar o vídeo dessa forma, é melhor você deixar vinculado para não dar problema de o tempo da fala ficar solto. Esqueci agora a expressão. Mas agora a gente vai colocar... Oi. Não, a expressão é para não ficar desincronizado. Desincronizado, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Agora, a gente quer colocar o crédito nessa foto, que no caso eu peguei do Flickr, que é um banco de imagens gratuitas, a gente faz isso na Jota, a gente começou agora a usar imagens só de bancos gratuitos para não dar problemas de direitos autorais, né? Daí tem vários, o Fotos Públicas e o Flickr são os que eu mais uso para esse tipo de imagem mais jornalística. E eu vou colocar aqui um texto igual que eu fiz antes para colocar os créditos. Então, eu já anotei aqui os créditos que são Força Aérea Brasileira, Flickr. Então, eu venho em arquivo, título. Já tinha aquele que eu tinha criado antes. Eu vou utilizar esse, que eu não fiz nada, né? Então, eu clico 2 vezes aqui. E primeiro eu vou criar a caixa de texto, que vai ser no mesmo padrão do que a gente fez antes. Então, eu venho aqui na paleta de cores, eu copio esse código de cor e eu vou colar aqui. Eu vou usar a opacidade também de 68%. Não deu certo porque eu estava selecionando a camada de texto, não a camada de... essa ferramenta aqui, desculpa, gente. Então, eu vou criar, de novo, essa camada de texto. Eu vou colar o código da cor aqui e regular a opacidade. Eu vou deixar os créditos no canto da imagem. Então, vai ficar aqui, por exemplo. E agora eu vou escrever os créditos. No caso, imagem, força... Nossa, tá horrível de ler. Eu já vou arrumar o tamanho aqui, que tá muito grande. Deixar 40. Não, muito pequeno. Vou deixar 60. Força Aérea Brasileira. A gente sempre coloca de onde a gente tirou a foto também. Eu vou deixar na fonte, que também é aquela que eu mostrei, Seagull We. Semi-bold. Eu vou deixar branco. E agora eu percebi que tá muito grande. Então, vou deixar 50 e eu vou arrumar aqui essa caixa de texto para ele ficar inteiro. E eu vou deixar também, eu vi que a opacidade da fonte tá 68, eu vou deixar 100, vai ficar mais claro. Agora eu arrasto isso para cá e eu vou ter que regular a caixa de texto. Eu vou deixar um pouco mais aqui e diminuir aqui em cima. Para mim tá bom, então eu vou ver como que fica. Ok, tá bom. Se eu quiser arrumar, eu clico 2 vezes e faço os ajustes. Vou dar Ctrl S para garantir. E é basicamente isso. E eu vou fazer esse mesmo processo com os outros vídeos. No caso aqui, como é a Gabi de novo, eu não vou colocar o nome dela. Eu coloco só na primeira vez que ela aparece. Isso no caso de um formato jornalístico, né, que a gente faz. E eu vou colocando a manchete, as imagens, o crédito das imagens. E aqui, quando a Natália aparecer, eu vou de novo colocar o nome dela e colocar as manchetes
E no final, eu vou colocar os créditos. Então, para colocar os créditos, inclusive eu vou ter que arrastar um pouco aqui para ter um espaço para o crédito. E um negócio que a gente faz a gente vai aumentar um pouco a BG no final, porque vai ter acabado e daí vai ter uma música para ouvir enquanto a gente vê os créditos. Aqui eu vou aumentar o volume, eu vou aumentar dessa forma aqui, ganho de áudio, vou aumentar em 15. Mas para não ficar muito brusco, eu vou colocar o efeito de ganho constante, que no caso ficou entre os dois. E aqui eu vou colocar os créditos, então de novo eu vou em arquivo, novo, título existente. E aqui tá a tela preta, então eu só vou colocar, eu não vou escrever tudo, mas eu vou ajustar o tamanho dessa tela para ela ficar certinha, ó. Principalmente para isso servem esses riscos na hora de colocar os créditos, é bom. Então, vou colocar também a fonte, sigo, foi outra. Ok, sumiu a fonte. Então, o legal dessa fonte é que você tem negrito, você tem itálico, você tem semi-negrito, para variar bastante. E aqui eu vou colocar direção, por que que não tá indo? Eu vou colocar primeiro a apresentação, que tá muito grande aqui, já vou diminuir, vou colocar 70, por exemplo. Coloco a apresentação, coloco o nome de quem apresentou, coloco a produção, que foi de quem fez o roteiro, geralmente. Eu vou colocar a edição, que é de quem editou. Eu edito muito mal. E, por último, eu vou colocar a direção, que no caso, eu e o Guerra, né, a gente coordena os projetos, então a direção acaba sendo nossa. E você vai fazer isso e eu vou colocar aqui. E daí, para ficar do mesmo tamanho, eu vou deixar assim. E, por exemplo, você viu aqui que você quer diminuir, né? Deixar mais centralizado o texto. Você arrasta assim para ficar desse jeito. E eu acho que é basicamente isso. Não sei se tem alguma coisa que eu esqueci de falar e o Guerra lembrou. Mas esses são os processos mais simples da edição de vídeo, né? De colocar texto, colocar imagens. Eu acho que é isso. O Nathan perguntou se pode rolar o vídeo todo. Se eu posso colocar o vídeo todo? Ou Isso. editar o vídeo todo? Posso editar o vídeo todo Colar. também. E perguntaram também, tem como essa tela de créditos rodar, tipo naqueles filmes, o screen Tem cap? sim, tem um efeito. Eu só vou acender a luz do meu quarto antes, porque tá totalmente escuro aqui. Foi ficando escuro e eu deixei só um pouco. Para os créditos rodarem, eu sei que tem duas formas. Tem uma que é mais simples, mas eu não tenho muita certeza, que é nos efeitos de vídeo, não é, Guerra? Eu acho essa mais difícil. Então, eu não uso essa. Eu uso de uma outra forma, que é um pouco complexa, mas que eu entendi e ficou assim. Talvez eu não consiga fazer agora, porque eu esqueci. Mas você vai em edição e você vai clicar aqui no título. Vai ter essa setinha aqui de posição e você vai primeiro fixar uma posição. Então, eu quero que fixe aqui. Então, eu vou fixar. Mas antes, bem no comecinho, eu quero que não tenha nada que vá subindo, né? Então, eu vou colocar aqui. E nesse, eu vou testando. Então, 30. Mas foi pro lado, eu não quero que vá pro lado. Então, é nesse aqui. E eu vou jogando números aleatórios, geralmente, até, tipo, dar certo. Eu posso escolher se eu quero que ele vá descendo ou subindo.
eu prefiro que ele vá subindo. Então, vamos colocar 700. Vai ser mais. Então, 900, mais ainda, 1.200. Mais um pouco. Eu vou fazendo aos poucos, assim, até dar. Aí, ficou desse jeito. Então, vai ficar assim. E ele ficou parado, mas eu posso fazer com que ele continue rodando. Se, por exemplo, eu tirar essa parte que ele tá fixo. Se aqui eu deixar 0, não, mais. Menos 200. Menos 300. Aqui menos 400. Vamos ver como ficou. Então, eu fiz rodar tudo, mas eu posso parar também se eu quiser. E esse efeito serve também para você colocar de lado. Então, por exemplo, vou para o começo do vídeo. Se eu quiser que os créditos dela entrem de lado, eu posso fazer isso. Então, tipo, eu vou em título, posição, vai ser esse primeiro, que é no sentido horário, não, no sentido horário, no sentido horizontal. Então, eu deixo fixo, que nesse momento do vídeo eu quero que fique assim. Eu vou clicar nesse reloginho aqui, não sei se é um reloginho. Eu vou clicar aqui, e esse é o momento fixo. No começo do vídeo eu quero que fique 200. Um pouquinho menos. 100, 0. Daí vai ficar assim. No mesmo dia que ultrapassou o marco de... Eu posso deixar mais rápido se eu quiser. Então, aqui, por exemplo, eu posso já fixar aquela posição inicial. E assim eu vou regulando a velocidade. Eu acho que é isso. De outra coisa é que queriam ver o vídeo inteiro. Oi. Antes de você mostrar o vídeo inteiro, só vai na parte de efeitos e mostra o que a gente coloca na imagem, que é o empurrar. Ah, sim, verdade. Eu esqueci desse detalhe. Efeitos de vídeo. E controle de imagem. Eu esqueci agora. Em transição de vídeo. Vídeo, Isso, abertura. E daí tem vários efeitos que você vai testando. Então, eu vou colocar aqui na imagem. Lembrar de colocar nos créditos também, quando tiver crédito, para que eles aconteçam da mesma forma. Então, venho aqui. Vou jogar nos dois. Daí ficaria assim. Mato Grosso do Sul. Mas também dá para colocar de cima para baixo, que é o que a gente faz. Eu só estou procurando agora qual que é o efeito. É deslizar, de cima para baixo. Então, eu vou voltar. É empurrar. Empurrar. Mais um. Mato Grosso do Sul. E aqui eu regulo o tempo. Posso deixar... Aqui tá quase um segundo, eu posso deixar 2, que é o que a gente padroniza. E também você pode usar esses efeitos entre um vídeo e outro. Não necessariamente esse de empurrar, mas também de dissolver. Eu vou mostrar alguns efeitos aqui. Então, aqui de um vídeo para o outro. Posso testar algum de dissolver, dissolução aditiva. Daí ficaria assim. E Rio Grande do Sul. Só que eu acho um pouco feio esse efeito, mas enfim, existem vários efeitos que você pode colocar de um vídeo para o outro. Geralmente, esses de abertura e de deslizar são os que, tipo, eu acho mais agradáveis, mas depende muito do tipo de vídeo. Tem mais alguma pergunta? Não, e mostra também, tipo, como renderizar. Sim. Eu não sei se vocês querem ver o vídeo antes, porque daí eu vou renderizar na hora de salvar e de exportar o vídeo, que é bem importante. É que renderizar demora bastante, mas aqui, sei lá, tá um pouco travado para mim o vídeo. Não sei se para os demais também Sério? estão. Ah, será que não é a minha internet? Porque pra mim tá normal. Mas enfim, eu vou
Eita, o que eu fiz? Vou mostrar como renderizar. É muito importante que vocês façam isso antes de exportar o vídeo, porque, por exemplo, tem essa linha aqui que tá amarela. Quando ela tá amarela ou vermelha, é porque a qualidade não tá muito boa e você tem que renderizar, e quando ela estiver verde é porque tá bom para você exportar. Então, você vai em sequência e põe em renderizar de entrada para saída. E daí vai demorar um pouquinho, isso vai depender muito do tamanho do vídeo. Como esse é mais curto, vai ser mais rápido. Vamos esperando. Tem mais alguma coisa enquanto isso? Não, acho que é só renderizar, mostrar o vídeo e é isso. Aí, minha internet tá me sabotando, tá demorando. Renderizar normalmente é a coisa mais complicada, gente. Tipo, Sim, demora exportar bastante. também às vezes demora, É, mas eu sofro mais com dependendo assim do renderizar. vídeo. Normalmente, eu sei que a gente tem, às vezes a gente edita um vídeo de 10 minutos e para renderizar demora, sei lá, Horas. 5 minutos, ou então, dependendo do computador, pode demorar até 20 minutos. Mas também pode demorar mais. É que depende da internet também. O João Paulo citou que o Movie Maker ele demora mais de meia hora para renderizar um vídeo de 15 minutos. Eita. É, então essa comparação É. primeira é bem mais rápida. Às vezes quando a minha internet tá ruim, quando tem bastante gente usando, demora bastante. Bom, tá quase indo, pelo menos. Mais de 90%. No mesmo dia que ultrapassou o mar. Agora que tá renderizado, eu vou salvar de novo só por garantia. Eu vou em arquivo e eu vou exportar o vídeo. Vai ser a mesma coisa que o Guerra fez com o áudio, só que o que vai mudar agora é o formato. O formato que a gente usa para o vídeo geralmente é o H.264, que vai acabar saindo como MP4. No caso, eu vou dar o nome, boletim, workshop. Se você não dar o nome, provavelmente vai aparecer o nome do primeiro arquivo que você colocou, e isso pode ser um pouco ruim na hora de você procurar o vídeo, então, é importante. Eu não salvo ele em nenhuma pasta, geralmente ele vai para uma pasta específica das coisas do Premiere minha, e eu já vejo lá. E aqui é importante que você escolha a predefinição, então, tipo, vai ter vários formatos. Tem como você salvar, tipo, no formato de celular, por exemplo, que vai ser, tipo, no sentido vertical, dá para mandar umas coisas assim. Eu tento salvar como qualidade alta, 1080 pixels, mas, tipo, quando tá ruim a minha internet, eu coloco em corresponder à taxa de origem, taxa de bits alta, que é o automático, que já tá aqui. E daí eu vou exportar. Nesse caso foi... Não foi rápido. Mas é isso, eu não vou salvar agora porque não precisa, mas eu pra ver. Cá, o E João eu vou... pediu para você mostrar de novo como é o processo de renderização. Você vai em sequência e clica em renderizar de entrada para saída. No mesmo dia. Como já estava renderizado o meu, ele não fez nada. Mas é isso. Tem umas outras formas aqui, mas é o de entrada para saída que a gente usa. Vamos supor que se você, tipo, às vezes acontece do efeito precisar ser renderizado. Aí, se você quiser renderizar o efeito, você clica no efeito, vai em E daí é sequência esse. e vai Não ser o é renderizar efeito de seleção. entrada para saída. Ele vai Sim. aparecer a opção de No seleção. Aí caso, você renderiza só o efeito e não renderiza o vídeo inteiro, entendeu? eu clico aqui e renderizo. Daí iria renderizar esse. Que no caso não é o efeito, né? Os créditos, mas é algo nesse sentido. Acho que já pode mostrar, cara. Tá. Eu só vou abaixar um pouco porque tá muito alto para mim. Me digam se for muito baixo. No mesmo dia que ultrapassou o marco de 90 mil mortes por coronavírus, o governo brasileiro decidiu reabrir as fronteiras aéreas para estrangeiros. Os únicos estados excluídos da medida até pelo menos final de agosto são Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Tocantins e Rio Grande do Sul. Segundo o estudo da ONG Global... Uma coisa que eu reparei agora
ela acabou o vídeo e ficou esse tempinho parado e isso incomoda. Então, eu vou cortar aqui e tirar esse pedaço. Eu coloco em... Por que não foi isso? Eu posso simplesmente clicar em delete e depois arrastar aqui. Só que ficou um espaço aqui, daí eu vou ter que ajustar isso. Geralmente acontece isso quando a gente tem BG. Fica difícil de você cortar tudo. Então ficou assim. Vou continuar agora. Segundo o estudo da ONG Global Witness, o Brasil é o terceiro país mais perigoso do mundo para ativistas ambientais. Em 2019, o país totalizou 24 mortes, 4 a mais do que em 2018. E alguns dos motivos apontados pelo relatório incluem o aumento do consumo, impunidade e o discurso de Bolsonaro e de seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Agora, vamos às notícias internacionais. Na quarta, a Rússia anunciou que a primeira... Tá muito baixo, então eu vou aumentar mais um pouco aqui. Mas, cara, acho que não precisa mostrar o restante, porque nessa segunda parte você não editou. É que eu não sei se vocês conseguem... Eu vou aumentar um pouco, então. Pra mim tava bem baixo. E a gente tá apertado de tempo. Na quarta, a Rússia anunciou que a primeira vacina desenvolvida contra o coronavírus no país deve receber aprovação regulatória ainda em agosto. Tatiana Golikova, vice-primeira-ministra da... No caso aqui ela errou, então eu teria que cortar na hora de digitar certinho. Tatiana Golikova, vice-primeira-ministra da Rússia, afirmou que as vacinas já passam por teste. Tatiana Golikova, vice-primeira-ministra da Rússia, afirmou que os ensaios clínicos da vacina já começaram. Tatiana Golikova, vice-primeira-ministra da Rússia, afirmou que os ensaios clínicos da vacina já começaram. A conclusão e o registro estatal estão planejados para setembro e o primeiro lote está previsto para ser produzido em outubro de 2020. O vídeo teria mais notícias e se vocês quiserem ver inteiro, tá no YouTube e no Facebook da Jota. Confiram lá, Jornalismo Júnior ECA USP. E eu acho que é isso, eu vou tirar aqui a apresentação. Bom, gente, tanto Karina como Guerra, muito obrigada por terem participado aí com a gente. Acho que foi muito bom e deu para aprender bastante. O pessoal conseguiu tirar várias dúvidas e vocês também foram muito solícitos, então muito obrigada. A gente gravou, inclusive ainda está gravando. A gente vai colocar no canal do YouTube do Grêmio, no link. A gente manda para vocês depois. E mais uma vez, muito obrigada, tanto a vocês, a Letícia também, que ajudou a levar isso para Jornalismo Júnior, e para todos também que se inscreveram, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Espero que vocês tenham gostado. Sim, João Paulo, a gente vai postar depois o link na página do Grêmio. Aí você pode... A gente posta aqui a gente posta o link do YouTube e você consegue ver por lá. E obrigada aí todo mundo que elogiou, obrigada por terem se inscrito e até mais.